Olá, Silvia Papos, daqui de Portugal. E Olá, aí? Silvia. Oi, tudo Tudo bom? bem? Mais um encontro do Reprogramando. Com certeza. Será que tem muita gente se reprogramando aí com todas essas dicas que a gente vem dando? Esperamos que sim, né? Pelo menos os comprometidos estão com material Sim, ótimo para aproveitar aí, né? uhum, com certeza. Você E acredita que aqui em Portugal tem um monte de gente começando a me seguir? é mesmo? É, Bom, e olha que não existe impulsionamento, não existe nada, né? Tudo orgânico, pois né, é, cara? A coisa exatamente. começa a chegar, né? Impressionante. Sim, sim, O poder é o conteúdo, né? O conteúdo é, alcança os interessados, né? com certeza. E teu filho está estudando muito? E tá de quarentena. Teve Ah, uma amiga da sala dele que testou positivo para o Covid. A ih, turma toda entrou em quarentena, e agora que observação. estava engrenando, né? Exatamente. Essa pandemia realmente vai atrapalhar muito, né? Mas, assim, o estudo não vai parar. Ele vai voltar para casa Sim. para estudar online, né? Tá estudando online. Semana que vem faz o teste do Covid e dia 20, dando tudo negativo, dia 20 volta para a escola. Perfeito, perfeito. E ele já está na faculdade? Já está na faculdade, né? Não, último ano. Aqui Último é o ano, né? 12º ano, né? Que seria o terceiro ano aí no ensino médio. Então é o momento de meter as caras mesmo e aprender o Sim, máximo, né? exatamente. Entendi. Então, depois tu mostra esse material que a gente vai fazer agora para ele, Ah, com certeza. que eu acho que o tema vai agradar. Sim, com certeza. Então, hoje eu estou te chamando aqui para a gente falar sobre aprendizado, sobre como o aprendizado pode nos ajudar a realizar nossos sonhos. Né? Nossa, muito bom isso, hein? Bom, né? Não? Depois que eu editar isso tudo, tu põe na frente do computador e manda ele ficar vendo. Aí ele vai falar, mas reprograma o seu cérebro, você não pode mudar em mim. Não é assim que as coisas funcionam. Mas Vem incentive por ele. aí também. Incentive ele a ver esse material, né? Uhum, com certeza. E, cara, isso aconteceu. Acho que acontece com todo mundo, cara. Aconteceu muito comigo quando eu tinha que estudar. Aconteceu muitas vezes para estudar, até para faculdade. Na faculdade, eu acho que isso acontece com todo mundo, né? Muitas vezes Uhum, a gente precisa estudar, a gente sabe ter que estudar, a gente se organiza para estudar. E quando chega na hora de estudar, a gente parece que é uma vontade. A gente uhum. vai estudar, mas ai, que saco, hoje tem que estudar para a prova, poderia estar fazendo um Se, monte de coisa bacana, sabe? se auto-sabota, né? Se auto-sabota, cara, Ou procrastina. com certeza. Aí coisas que não tem interesse, que não são nem um pouco interessantes no dia a dia, tipo um filme que não vale Uhum, nada na sessão da tarde, e você começa a achar aquele filme super interessante, porque tá na hora de tu voltar a estudar. Cara, sim. é horrível, acho que todo mundo passou por isso. E eu acho que é importante estudar. Eu acho que a gente precisa, não vou dizer enganar o cérebro, mas a gente precisa saber como passar por isso e fazer com que o cérebro se interesse, né, Uhum, pelo aprendizado. Né? Então, sim, o que sim. a neuropsicologia nos ensina sobre as formas de aprendizado do nosso cérebro? Então, Fábio, fazer da leitura e do estudo virar um aprendizado e isso se tornar um conhecimento não é tão simples assim para o cérebro, dá um trabalhinho para ele, viu? Ah, percebi. Até Percebo. porque, até porque assim, ninguém nos treina para isso desde cedo, incentiva como uma coisa positiva, sempre nos apresentado o estudo como tem que estudar. É a única coisa que você tem para fazer é estudar. Então vira quase que um castigo, um tormento, né? Não uma coisa assim prazerosa. Enquanto a gente tem aí um leque de coisas, né, muito mais prazerosas do que ficar horas ali na frente de um livro, de um caderno, de uma aula, estudando. Só que isso também vai depender de vários fatores, né, da pessoa, como uma boa atenção, a sustentação dessa atenção, a concentração.
Uma boa memória, atividade física regular é muito importante também. Uma alimentação saudável, qualidade de sono, organização para estudar com resumos e exercícios, porque não basta apenas ler, né? A gente precisa fazer o reforço daquilo que está sendo estudado para realmente ser fixado. Porque se só lesse, fizesse com que a gente adquirisse conhecimento, né? Tudo que é livro que a gente lê, qualquer coisa que a gente lê, a gente estaria ali na ponta da língua para poder responder e trocar com os outros. Mas não é bem assim, né? Os viciados em gibi seriam intelectuais, né? Exatamente, né? E aí não é bem assim. A neurociência, inclusive, ela vai nos... tem um estudo, né, que nos fala que a gente aprende apenas lendo 10%, né? 20% quando a gente ouve, 30% quando a gente observa, né? Aí vem a comunicação não verbal, que vem junto, né, com a fala da pessoa e tudo mais. 50% quando a gente vê e ouve. 70% conversando com os outros sobre o assunto que você está estudando, que você está aprendendo. 80% fazendo, porque é onde você coloca em prática aquilo que você está estudando, que você aprendeu, e 95% quando você ensina aos outros o que aprendeu. Né? Então, quando você ensina, você faz um apanhado dessas coisas todas, como se fizesse um pacote, juntasse tudo, e ali você realmente vai ter a certeza se você aprendeu ou não. Porque se você está ensinando o outro aquela mensagem, né, ou aquilo que você está aprendendo a fazer, você tem que saber, você já tem que ter adquirido esse conhecimento e ter virado memória. Então, só aqui com essas porcentagens você já pode ter uma ideia, né, como o nosso cérebro processa o aprendizado. E as coisas vão fluindo nesse sentido e cada pessoa vai agir de uma forma. Porque a gente tem pessoas que aprendem de várias formas diferentes e cada um tem que descobrir isso aí, né? Agora, é muito importante a gente mencionar que algumas pessoas processam a informação de forma diferente, como eu falei. Uns vão ser mais visuais, outros mais auditivos, outros vão precisar escrever para conseguir assimilar. Cada um vai ter que descobrir mesmo qual a sua melhor forma de conseguir aprender e estudar. Agora, se a gente consegue conciliar esses sentidos, né? Quanto mais sentidos a gente concilia numa aprendizagem, mais aquilo vai ser fixado no nosso cérebro. Inclusive, tem algumas técnicas, né? Se a gente, de repente, vai estudar uma coisa que está mais difícil, coloca uma música para escutar junto. Quando você está estudando aquilo, quando você escuta aquela música, automaticamente teu cérebro abre o gatilho daquilo que você está estudando e você lembra. Então, o nosso cérebro ele vai buscando, né, formas de fazer as assimilações para a gente conseguir aprender de uma forma com mais qualidade. Agora, não adianta fazer de qualquer maneira, né? Se a gente faz as coisas de qualquer maneira, vai aprender de qualquer maneira também. E aí pode dar ruim. Você falou de aprendizado quando a pessoa... é surpreendente, 95% a gente aprende ensinando o que aprendeu, né? Talvez por isso tem muita gente que gosta de estudar em grupo, né? Sim. Porque é uma forma de... Vê se eu estou falando está certo. Acertei aqui, né? Eu, por exemplo, não curto muito, mas vai de cada um. Acho que tem que ter personalidade. Acho que vai da personalidade, né? A pessoa, às vezes, pensa, não, vou estudar sozinho, do meu jeito. Sim. Mas tem muito essa questão também. Tem pessoas, então é aquela coisa, cada um vai ter que descobrir qual é a sua melhor forma. A pessoa que é mais calada, que não gosta de falar muito, ela vai preferir estudar sozinha do que estudar em grupo. Uma pessoa que é mais falante, que é mais agitada, um TDAH, por exemplo, de repente vai preferir trocar. Porque eu ficar ali sentado estudando, conseguir aprender. Então, quando troca com alguém, vai assimilando muito mais. Quando o cara é focado, né? Porque se ele for um TDAH mesmo, ele vai chegar lá, ele vai querer fazer tudo menos estudar. Ele vai atrapalhar. Então, Silvio, qual é a importância como você citou aí, o que precisa para o aprendizado, né? Qual é a importância da atenção para o aprendizado? Começando pela atenção, já que você botou ela em primeiro lugar.
Atenção é tudo, absolutamente tudo. Porque se você não coloca atenção, você não faz memória, você não aprende. Né? Se faz as coisas no automático, sem prestar atenção, você não vai lembrar de absolutamente nada. Então, se não colocamos uma atenção plena no que a gente quer aprender, ou seja, se a gente permitir que coisas externas, barulhos, conversas, né, outras coisas nos distraiam, né, o que vai acontecer? A gente não vai estudar, a gente não vai aprender. Né? Então, a gente não vai ter a informação registrada em nossa memória para poder virar uma memória de longo prazo, ou seja, um aprendizado. Porque o aprendizado ele só acontece realmente quando aquela informação vira uma memória de longo prazo. Porque a memória de curto prazo ela é muito curta, né? O nome já diz, memória de curto prazo, aquela coisa só ali temporária. Então, precisa ser processado para virar uma memória de longo prazo, para realmente virar um aprendizado e você lembrar daquilo ali. E a gente só vai memorizar aquilo que a gente coloca atenção. E quanto maior, né, emoção naquilo que a gente está estudando, quanto mais prazer, mais rápido vira memória de longo prazo. Certo, certo. Agora, já que a gente precisa ter muita atenção, eu fico imaginando que os TDAHs, né, as pessoas que têm dificuldade de se concentrar, vão ter mais dificuldade de quem não tem isso, né? Agora, sim, vou falando isso, mas assim, muita gente pode não saber o que é TDAH. Então, explica para as pessoas o que é as pessoas que sofrem esses transtornos e como a neurociência pode ajudar essas pessoas a estudar. Então, o TDAH seria o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, né? Parte genética, né? Tem sua carga genética aí, então a pessoa não se torna TDAH depois de um certo tempo, ela já nasce TDAH. É que conforme ela vai crescendo, vai ficando mais evidente o transtorno ali na criança. E a gente só consegue realmente fechar um diagnóstico por volta de 7 anos depois que a criança já alfabetizou, onde a gente vai vendo realmente todas as dificuldades que vão aparecendo, que é uma dificuldade do cérebro de conseguir filtrar, né? Ou seja, levantar tipo uma barreira nas coisas todas que chamam atenção para conseguir botar o foco no que é importante. E existe também pessoas que, além ou tem só predominância desatenta, né, onde tem a dificuldade de concentração, de atenção, ou tem a pessoa que é hiperativa e impulsiva, né, muito agitada, mas essa agitação acaba impedindo com que ela se concentre. Conforme a criança vai crescendo, né, ficando adolescente, essa hiperatividade começa a melhorar um pouco, né, começa a aprender a saber lidar com as situações, com os locais onde está. Então, automaticamente, a atenção começa a dar uma melhorada também. Agora, a pessoa que tem a predominância desatenta, aí vai ser uma deficiência e uma dificuldade para o resto da vida, porque vai precisar ter um esforço muito maior para conseguir prestar atenção naquilo que está estudando, que está fazendo. Porque senão realmente passa batido e comete erros, esquece as coisas, né? Se perde todo. E a grande questão toda é eles precisam ter uma rotina muito maior, porque os desafios são maiores para eles, e eles se organizarem para conseguir estudar. Porque se eles não conseguirem fazer isso, a desatenção vai levar eles sempre para outras coisas muito mais interessantes. Eles vão se dispersar com muito mais facilidade. Isso acaba sendo ruim, porque realmente prejudica na hora de ter que estudar para fazer um concurso, fazer uma prova, uma avaliação, né? Até mesmo projetos, às vezes, que você precisa botar muita atenção para poder aprender, para não ter errar, cálculos, essas coisas assim, e aí pode dar um prejuízo grande ali, né? Eles geralmente têm um cognitivo muito bom, só que pela dispersão acaba, né, tendo a desatenção, com isso acaba tendo um prejuízo, né, uma nota mais baixa por conta da desatenção. Mas se eles conseguem focar
e prestar atenção naquilo que eles estão fazendo, geralmente quando gostam daquilo que faz, vocês veem que deslancha nas notas e se saem muito bem. Eles precisam estudar por etapas, usar um fichamento, ter um local com o mínimo de barulho possível e coisas que dispersem eles o menos possível para conseguir realmente prestar atenção naquilo que eles estão fazendo. Mas acho que mais para frente a gente pode dar umas dicas aí mais bacanas para o geral, né? Para todo mundo, vai ajudar quem tem um TDAH também a conseguir ter um resultado, um desempenho maior. Perfeito. As dicas valem para todo mundo, né? Sim, com certeza. Lembrando que para quem tem um transtorno, vai precisar se dedicar um pouco mais, um esforço um pouco maior. Sim. Você, em segundo lugar, você primeiro falou da atenção, né? E depois você falou da memória, né? Então, qual a importância da memória no aprendizado? A memória é tudo também, né? Porque seria o nosso carro-chefe para registrar, fixar e resgatar as informações que a gente aprende. Porque sem a memória, a gente não fixa, e sem ela, a gente não tem aprendizado. É só a gente imaginar uma pessoa, pegar o Alzheimer, por exemplo, que eles vão perdendo, né, essa fixação das informações novas. Eles têm lá só as antigas, porque aquilo foi registrado lá atrás, quando eles prestaram atenção e faziam as coisas, e o recente não fixa mais nada. Aí vira aquela coisa repetitiva o tempo todo. Então, sem memória, quem que a gente é? A gente não sabe quem a gente é, o que a gente fez, o que a gente vai fazer. Então, a gente precisa dessa memória para poder ter uma qualidade de vida, né? Sim, perfeito. Se a gente não memoriza, não dá atenção, né? A gente precisa ter atenção para também memorizar, né? E se memorizamos aquilo que damos atenção, o que acontece quando estudamos com um monte de fontes de distração atrapalhando a nossa concentração? Então, se você está estudando, mas dando atenção também à sua rede social, por exemplo, o que vai fixar na sua memória? O que você acha? A foto das coleguinhas, né? Por O quê? namoro do pessoal, a foto Por quê? de uma cerveja, sei lá. Sim, porque isso não dá trabalho para o cérebro, isso é muito fácil, entendeu? Chama mais atenção. Você lembra muito mais das coisas fáceis, das coisas que atraem, do que aquilo que é difícil ou que você não tem conhecimento, né? Então, quando o estudo ele deixa de ser prazeroso, você acaba tendendo a desfocar. E aí, zapear as redes, sua atenção vai ficar muito maior ali nas redes sociais, né? Ou em qualquer outra coisa que seja mais interessante do que realmente ali o livro de estatística, o livro de neurociência, por exemplo, né? O próprio Código Penal, para quem de repente estuda direito, que acaba ficando muito mais cansativo. Estatística, então, acho que a chance é grande. Perder a atenção de não ser prazeroso. Pois é, né? Então é mais fácil teu cérebro colocar atenção naquilo que é mais prazeroso e dá menos trabalho do que naquilo que realmente dá mais trabalho. Porque o que dá trabalho exige mais atenção, exige mais gasto de energia, então cansa mais também. Entendeu? Então, todas as substâncias químicas que vão ser liberadas no seu cérebro quando você busca por um prazer, vai te chamar muito mais atenção. Agora, por isso que a gente precisa, na hora de estudar, eliminar as redes sociais, desligar celular, botar no silencioso, ter um sentido naquilo que você está estudando para ter prazer também. E aí você precisa pensar o quê? No objetivo disso. Porque se você não tem um objetivo, vai estudar por estudar, porque tem que passar de ano, você vai decorar, não vai aprender. Né? E aí vai ser chato, vai te gerar o quê? Liberação de cortisol no cérebro, porque é chato, é um porre, você não gosta,
e aí você não vai fixar. Então, a chance de você se prejudicar e esse estudo render muito mais tempo sem qualidade é muito maior. Então, a gente precisa ter esse cuidado na hora de estudar para justamente fazer sentido para a gente. A gente tem que ter um objetivo no porquê que a gente está estudando e para que a gente está estudando. Quando a gente distrai, aí que o martírio não acaba, né? Se você já está estudando uma coisa que você não gosta, qualquer distração, ou seja, você vai ficar no teu escritório 2 horas, você se distrai brincando ou olhando no celular, 15, 20 minutos, você vai ficar 2 horas e meia, 3 horas. E você passar 5 minutos numa rede social é muito rápido. Você não percebe. Sim. Não percebe. E por isso que a gente precisa ter muito cuidado com a procrastinação. A gente falou isso no último Reprogramando. Exato. Né? Quem não assistiu, faz uma pausa aqui nesse, vai lá assistir para entender, né, o que é a procrastinação, o prejuízo que isso gera, entendeu? Porque se você procrastina, você também não consegue ter um empenho decente, né, bacana no estudo. Você acaba realmente se prejudicando. Vai estudar de véspera para passar, aquela coisa da decoreba mesmo, passou a prova, você não lembra de mais nada. O desespero bate a sua porta e você vai fazer tudo que você não fez o ano inteiro em alguns dias. Exato. Né? E o bacana é você estudar para você realmente adquirir o conhecimento e não só ter nota para passar. E quando você adquire conhecimento, você evolui enquanto pessoa também, né? Sim, e ainda economiza energia, né? Porque você não precisa fazer tanto esforço para entender novamente, né? Você usa aquilo adiante, né? Sim, com Bem certeza. Melhor. E como é que a gente conquista uma boa memória? Eu sei que, então, que isso é amplo, né? Mas o que você pode falar? Assim? Dá para fazer um programa só. Memória. Para ver uma boa memória, você precisa de alimentação saudável, porque uma alimentação rica em proteínas, sais minerais, sem excesso de carboidrato e gordura saturada, vai fazer com que melhore não só o fluxo sanguíneo do seu cérebro, como a oxigenação dele. E aí, o que vai acontecer? Essa qualidade de alimentação, a gente tem, não sei se você já viu uma célula, né? Um neurônio, como é que é? Ele tem um corpo dele aqui, aí tem um corpo e as ramificações que vai fazer a conexão com a outra célula. A bombinha explodindo. Assim. Tipo a bombinha explodindo, o desenho de uma bombinha explodindo. Exatamente. E aí, o que acontece? Essa constituição, né, dessas a alimentação saudável, ela vai constituir, fazer a bainha de mielina, que seria como se fosse uma capa protetora desse fio condutor da célula. Porque a informação ela é passada para uma outra célula, impulsionada por um potencial de ação, quer dizer, uma energia elétrica, e no final vai a química sendo liberada onde a informação é passada. Mas sem esse impulso elétrico, né, a química ela não é liberada no final da célula. E essa capinha protetora, chamada bainha de mielina, que é uma camada de gordura, mas é uma gordura saudável, quanto mais gordinha ela for, mais rápida essa informação é passada para uma outra célula. Agora, se a alimentação não é saudável, o que acontece? Essa capinha de proteção, ela fica pobre, né? Fica fraca. E aí esse impulso elétrico ele acaba não sendo passado de forma rápida. A pessoa fica mais lenta. Entendeu? E aí o que acontece? Com a passagem de informação mais lenta, você leva mais tempo para processar a informação e, por consequência, demora um pouco mais para fazer uma memória com qualidade. Né? Às vezes você precisa ler mais vezes para conseguir fazer esse processamento. Outra coisa muito importante para que toda a informação que está entrando pelos nossos sentidos, né, vire uma memória de longo prazo e não ser esquecida no dia seguinte, é a nossa qualidade de sono. Né? As pessoas às vezes não dão muito ouvido ou muita atenção ao sono, mas é extremamente importante. Por quê?
Dormir pouco, ou seja, menos de 5 horas por noite, diminui a oxigenação do nosso cérebro. E dormir mal, ou seja, acordar com aquela sensação de peso no corpo, cansaço, às vezes eu brinco, né? Anotou a placa aí, porque alguma coisa passou por cima de mim de madrugada que eu estou né, acabada. Quer dizer, essa é uma qualidade, a pessoa fala, dormir bem, mas acordou cansado, quer dizer, dormir a noite toda, mas acordou cansado, você pode ter dormido a noite toda, mas não teve um sono de qualidade. E isso vai prejudicar a memória de longo prazo, porque é justamente durante o sono que o nosso cérebro ele vai processar todas as informações que entram pelos nossos sentidos ao longo do dia e vai colocar, digamos assim, nas pastinhas adequadas, organizar o que vai para cada área do cérebro específica, o que tem que ser jogado fora, porque tem muita informação que a gente absorve, mas não faz sentido nenhum a gente guardar aquilo ali, então vai literalmente para o lixo, entendeu? E isso é feito durante o sono. Então, se você não tem uma qualidade de sono, você não faz essa organização toda. No dia seguinte, o que acontece? Você tem aquela sensação de cabeça cheia, né? Você vai ler alguma coisa ou vai estudar, não está assimilando, porque não deu uma esvaziada no HD, né? Para direcionar as coisas para as suas pastas certas. Entendeu? Então, você precisa ter uma qualidade de sono, dormir bem, né? Para justamente você assimilar, fixar e aprender o que você está estudando. Fora a dificuldade de concentração, a irritação, né? Dormir mal. Sim. Altera o humor. Exatamente, né? E tem um monte de outras consequências aí, né? E emagrece. Estresse. Também foi tema do nosso Exatamente. O Gera sono ajuda a estresse. emagrecer. Isso aí. Reprograme-se e vejam os outros reprogramando. Isso é muito que a gente está falando. Com certeza. Agora, cara, eu acho que não existe maneira fácil, né, de aprender. Mas isso sou eu que acho, né? Existe maneira mais fácil ou mais eficiente para estudar e aprender? Como é que a neuropsicologia poderia nos ajudar aí nesse processo? Porque, afinal, é nessa que a gente está contando, que a neuropsicologia vai nos salvar. Então, eu não diria mais fácil, porque não tem caminho mais fácil, né, para aprender. Existe uma forma mais assertiva e mais eficiente para poder aprender. E várias formas, né? Como eu falei no começo, cada pessoa vai precisar descobrir qual é a sua melhor forma de aprender. Aqui eu posso até dar algumas dicas bem eficientes que podem te ajudar, né, para você se adaptar à sua forma de estudo. Você vai testar todas as dicas que a gente vai dar aqui para você avaliar o que vai te ajudar melhor, né? São técnicas simples, porém de nada vão se tornar eficientes se você não sair da procrastinação, né? Ou mesmo não se comprometer com o seu aprendizado, porque milagre não existe. Né? Aquela coisa de que Deus me ajuda, não vai ajudar se você não fizer a sua parte. Tanto né? É que tem o Deus ajuda quem cedo madruga, ou seja, o cara acordou cedo para estudar, acordou cedo para trabalhar, para aprender. Mais um ditado para vocês. Exatamente. Né? Então, geralmente, como eu também falei no começo, ninguém nos ensina como estudar. A maior parte das pessoas não desenvolvem esse prazer pelo estudo e pela aquisição de conhecimento. O estudo ele acaba sendo muito visto pela maioria das pessoas como algo pesado, chato, obrigatório. E essa forma de olhar para o estudo acaba sendo um tiro no pé, digamos assim, né? Que é uma forma de levar o seu cérebro a se auto-sabotar. Por quê? Já falei várias vezes e vocês vão sempre me escutar falar. Nosso cérebro ele é burro no sentido que ele não sabe discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Ele vai levar ao pé da letra aquilo que você fala para ele. Se você diz que estudar é chato, algo chato não dá prazer. Se é chato, eu não vou botar atenção, vou procurar coisa mais divertida para fazer, ou não, o cérebro, digamos assim, né? Então, ele vai te direcionar a atenção para aquilo que é mais prazeroso e não para o que é chato. Agora, se você fala, eu vou dar o meu melhor, porque para mim é importante, eu quero estudar, o que vai acontecer?
teu cérebro ele vai te dar essa chance de você colocar atenção naquilo que você está fazendo. Porque se você vai fazer algo pesado, não prazeroso, dá muito trabalho, vai gastar muita energia. E o cérebro realmente não vai buscar um engajamento de atenção para isso aí. Então, o que a gente precisa fazer é buscar formas da gente falar com a gente mesmo para fazer o nosso cérebro liberar substâncias que vai te motivar, te inspirar, te animar, te dar prazer para aquilo que você vai aprender. Senão você realmente vai se dar mal. Então, aí já está a primeira dica, entendeu? Muda a sua forma de olhar para o seu estudo, pense no seu objetivo, no que você quer alcançar com aquilo que você vai estudar. Porque se você não fizer isso, o que vai acontecer? Você não se engaja, você não entra em ação para buscar aquilo que é importante. E aí lembra que eu mencionei que 95% do aprendizado está em ensinar outra pessoa? A gente precisa colocar isso em prática. O que estamos aprendendo e nada melhor do que a gente fazer aquilo que a gente está fazendo ensinando para uma outra pessoa. Então, se a gente passa adiante aquilo que a gente está aprendendo, isso vai fazer com que a gente fixe muito mais. Então, sei lá, você está estudando sobre marketing aí, de repente uma técnica nova do marketing que você está aprendendo. Conversar com a sua esposa sobre o que você está aprendendo, isso vai te ajudar a fixar muito mais. Conversar com outro amigo de marketing, da área de marketing também, vai te ajudar a fixar muito mais aquilo que você está aprendendo. Então, o que a gente também tem que pensar, que tem pessoas que às vezes, não vou falar não, porque eu vou estar dando, né, a dica para o outro, e aí vai tomar a minha ideia. A gente precisa parar com isso, né? Porque a gente não tem que ter vergonha e nem ser egoísta no sentido de dividir, né, ou passar adiante aquilo que a gente sabe. Porque ninguém tira o que é seu. A sua forma de fazer é o seu DNA que você está colocando ali. A gente vê no quadro, as pessoas vão dar, cada um vai falar de uma forma em relação àquela imagem. Então, o que é seu é seu. Você não precisa pensar que o outro vai te tirar ou te roubar a ideia. Cada um vai fazer do seu jeito, né? Agora, imagina você dando uma aula sobre o que está estudando, como você montaria a sua aula, né? Quando a gente começa a pensar dessa forma, né, a gente começa também a trabalhar esse aprendizado e como a gente está desenvolvendo isso aí. Como você explicaria o conteúdo que você está estudando? Que exercícios você passaria para melhorar a assimilação desse aprendizado? Então, se a gente aprende a ser o professor que a gente gostaria de ter, a gente vai assimilar muito mais e as pessoas vão gostar de estar querendo aprender com a gente também. Facilita na hora de estudar assim. Eu fazia muito isso nas matérias humanas. Nas exatas ficava um pouco difícil. Assim, porque tem professor que tem mania de dar uma coisa na sala, e aí na prova ele inventa uma coisa louca, e você tem que, né, saber todas as regras da física, da química, da matemática e do astral para descobrir o que o cara quer, né? Enfim, ele foge regra, ele te treina de um jeito, ou seja, jogo é jogo, treino é treino, e aí fica mais difícil você fazer isso com esse tipo de professor, né? Mas eu acho que as matérias exatas são um pouco piores para fazer esse tipo de situação. Sim. De se imaginar seu professor para você conseguir estudar. Né? Exatas é fazer exercício. Exercício. Exercício e exercício ali de fazer mesmo, né? Ler o exercício. Cara crachá mesmo. Tem gente que acha que ler o exercício, ler o desenvolvimento da questão está treinando. E não vai aprender. Você aprende a fazer fazendo, entendeu? Matemática, principalmente, cara, é terrível. Agora, o network também, você está andando e falando e conversando com quem é da sua área, foi o que você falou agora aí, eu acho o mais importante. Porque mesmo que você não queira focar, se nas suas redes sociais, você tem, por exemplo, uma rede social profissional e a sua pessoal. Certo? Você usa a sua rede profissional de segunda a sexta, você vai estar em contato, vai estar vendo o que os profissionais da sua área estão fazendo. É impossível você não aprender, mesmo que você não esteja estudando durante um período. Né?
E é bom que você está conversando e está escutando. É, você entende o que as pessoas estão falando e você aprende com o que as pessoas estão falando também. Uhum. É muito bom A você gente, falar e ser a gente, entendido. sim, na neuropsicologia a gente brinca, até vai aprendendo por osmose, né? Vai falando tanto sobre aquilo ali que vai entrando sem você sentir, né? Vai Exatamente. aprendendo tudo. Isso eu acho bacana isso aí, fazer network, né? Falar Sim, sim, até sim. consumir conteúdos, né, que são da sua área para Isso. te forçar a aprender. Agora, é, com a pandemia está rolando muito, tem muitos horários alternativos aí, tem muita gente trabalhando em casa, tem muita gente que não está trabalhando e pode até aproveitar para se especializar, tentar fazer algum curso. Se tiver duro, tem cursos gratuitos aí aos montes, Sebrae, Uhum. Senac, enfim, só buscar, só se comprometer em estudar. Agora, horário, porque assim, existe um horário específico para quem quer estudar em casa, procurar estudar em casa ou no trabalho mesmo. Existe um horário específico que ajuda no processo de aprendizado? Então, esse horário, Fábio, ele vai depender muito de pessoa para pessoa, porque a gente sabe que existem pessoas que eles funcionam muito melhor à noite e tem pessoas que funcionam muito melhor na parte da manhã. Isso vai variar. Então, você vai precisar descobrir em qual momento do dia você se sente mais produtivo. Quando você descobre qual é esse seu horário de maior produtividade, seu estudo e rendimento também vai ser mais produtivo. Porque você vai assimilar melhor, se concentrar melhor e fixar melhor. Agora, não adianta dizer, eu produzo melhor de manhã. Mas, de repente, de manhã você está em casa, correria, né? Funcionamento de casa, filho tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você não vai conseguir produzir com barulheira, com um monte de coisa. TDAH, então, menos ainda, né? Porque o Nesse barulho lá caso, fora. deixa quieto. Filho falou alguma coisa assim, você já vai ligar a anteninha logo naquilo. Total. Então, você também vai precisar ver em que momento você tem um silêncio maior, uma tranquilidade maior, onde você vai poder realmente tirar pelo menos ali 1 hora, 2 horas, para poder se dedicar àquilo que você está fazendo. Porque se você começa, né, 5 minutos, parou porque tem que ir fazer alguma coisa, daqui a mais, aí você volta, até você começar a ver onde eu estava, o que eu estava fazendo, vai desmotivando, entendeu? Aí o que acaba acontecendo? Você acaba deixando de lado, porque não tem jeito, não dá, entendeu? E aí vai fazer um monte de outras coisas. Então, isso cada um vai precisar também perceber qual é a rotina da casa, qual é o momento que tem maior tranquilidade para poder realmente se concentrar e aí se adaptar ao horário. Se você não consegue, né, dar prioridade para a parte da manhã, se de repente você sente que você rende melhor na parte da manhã. Talvez tenha que fazer um Um jogo aí, né? ajuste aí. Não rendo bem de noite, mas à noite está tranquilo. No momento eu vou estudar à noite. Né? Pode ser. Exatamente. Aí você se adapta. Verdade. É uma boa sacada, né? Uhum. Agora, beleza, isso aí a gente faz quando a gente sabe que não rende bem de manhã, não rende bem de tarde, ou rende muito bem à noite. E como é que a gente faz para descobrir esse melhor horário, né? Todo mundo tem essa sacada aí de saber qual é o melhor horário? Não, nem todo mundo sabe, né? Porque nem todo mundo presta atenção. Então, o que você vai precisar fazer é ver, testar em vários horários, né? Estuda de manhã, estuda de tarde, estuda de noite, vai observar, né, em qual horário você começa a estudar e durante uma semana fazer essa experiência e ver o que está funcionando melhor. Entendeu? Aí você vai identificar qual vai ser o seu melhor horário de estudo. Ah, Silvia, eu percebi que de manhã eu estudo melhor, mas de manhã é uma bagunça danada. Então, o que você vai fazer? No dia que tiver mais tranquilo a parte da manhã, você já sabe que de manhã funciona melhor. O dia que a casa estiver mais tranquila na parte da manhã, você vai fazer na parte da manhã o teu estudo.
Agora, tá bagunça demais, você vai ver qual o melhor horário, que tá menos bagunça dentro de casa, menos barulho, para você conseguir se concentrar e estudar, né? Você também pode fazer registro desses horários, né? De como você percebeu sua concentração, o que te tirou do foco de concentração, se é algo pontual, né? Como eu falei, né? De repente, uma situação em casa que você não conseguiu se concentrar, ou se todos os dias naquele horário, né? Tem um barulho para poder atrapalhar. Eu me lembro quando eu estava no Brasil, que eu ia fazer gravações de vídeo, tinha os dias da semana que era o homem do gás, o carro do ferro velho. Então, assim, era complicado. Tava o silêncio danado de manhã cedinho, mas começava bibi, bibi, homem do Carro do gás, carro... ovo, é 10 real. Entendeu? É 10 real, é 10 real. Pois é, Eles exatamente. assassinam o português. Né? Exatamente. Né? Então, não adiantava eu ficar estressada porque eu queria gravar, mas o cara ia parar de passar na rua? Não, então eu teria que me adaptar num outro horário que não teria aquilo. Ou acorda mais cedo, né? Gravar antes dos caras passarem, ou, de repente, ver de outra forma como fazer. Porque as adversidades existem e a gente precisa ter essa flexibilidade para se adaptar a essas adversidades. Não pode dar desculpa que não estudou, né? Porque ninguém vai aceitar isso como desculpa. Na hora de ajeitar a tua vida, vão escolher quem é mais capaz. Não adianta dar desculpa. Exatamente. Não adianta. E não falar que não tem tempo, porque tempo a gente faz também. Né? A gente não arruma tempo para procrastinar. Em vez de procrastinar, faz esse gostoso, tempo de estudo. Né? Bem mais gostoso. Digamos assim. Agora, você agora há pouco também mencionou que a gente aprende 80% das coisas fazendo. Né? Diz que a neuropsicologia explicam isso. Né? Então, mas beleza, a gente aprende 80% das coisas fazendo. Mas como é que funciona isso na prática? Como é que a gente faz isso? Então, quando você faz desse seu aprendizado, né, a rotina do seu dia a dia, isso começa a realmente passar para a prática. Né? Então, é colocar em prática aquilo que você está aprendendo. Porque de nada adianta a gente ter a teoria se a gente não aplica em nossa rotina aquilo que a gente está aprendendo. Então, a gente precisa fazer exercício do que a gente está estudando. Quando a gente precisa exercitar, a gente vai percebendo também onde a gente está tendo dificuldade, o que precisa melhorar, para poder estar assimilando melhor o conteúdo. Você vai saber também se aprendeu a tabuada, por exemplo, quando você vai fazer uma conta de multiplicação. É aí nessa hora que você sabe que realmente aprendeu. Então, a gente precisa o quê? Praticar. A pessoa do direito, né, que vai montar uma peça, por exemplo, ela só vai aprender a montar uma peça se ela treinar. Não adianta nada. Você monta a peça assim, 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 assado. Mas na hora de fazer, você vai saber fazer? Entendeu? Então, é quando a gente pratica que a gente vai aprender. Mesma coisa um bolo, né? Se a gente for pegar exemplos diversos aí. Você vai fazer um bolo. Adianta você precisa de 2 xícaras de farinha, 3 ovos, tanto de margarina. Tá, e aí, como é que faz? Primeiro bolo que você fizer, de repente, não bater direito, vai ficar solado o bolo, não vai ficar aquele bolo gostoso. Então, você vai treinando. Tem muita gente que faz a mesma receita e o bolo fica diferente dependendo de quem faz. Exatamente. Né? E tem muita gente que não dá o pulo do gato, né? O detalhezinho ali. Aquela aí coisa, já quer guardar só para si. Pois quer guardar só para si, né? Então, assim, quanto mais a gente pratica aquilo que a gente está aprendendo, melhor a gente vai ficando naquilo que a gente está fazendo. Né? Porque a informação que a informação ela não ser descartada pelo nosso cérebro, virar lixo, a gente precisa o quê? Que aquilo se torne útil e relevante. Porque se não for importante para o nosso cérebro, ele simplesmente joga fora. Entendeu? Ao invés de transformar isso em memória de longo prazo. Porque ele vai entender que não tem relevância. Porque a gente não deu importância para aquilo ali. Então, o aprendizado é o quê? Repetição, 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 até aquilo virar automático.
Quando você automatiza um aprendizado, aquilo já está no sangue, que nem a gente costuma dizer, né? Agora, virou informação, virou aprendizado, né? E, ok, está armazenado lá. E aí, como é que o cérebro, isso é curiosidade minha, o que acontece com o cérebro quando alguém pergunta algo para a gente? Então, quando alguém pergunta alguma coisa, o nosso cérebro ele vai lá no nosso arquivinho de memória e vai vasculhar as informações que a gente tem para processar aquilo, né? Aquilo que foi colocado e aí ver se é algo que já existe. Se é uma informação que você já tem, um conhecimento que você já tem, você vai retornar para a pessoa a resposta daquela pergunta. Se é uma informação que você não tem sobre a pergunta que você fez, o certo seria o quê? Você falar, eu não sei. Mas tem muita gente que fica com vergonha de falar, eu não sei te responder isso, e vai fazer um apanhado de tudo que tem ali, das informações, e vai tentar te responder alguma coisa. É o Se famoso... você também... Vai, continua. Você também não sabe, né? Se você está perguntando de curiosidade também não sabe a resposta, o que eu falar você vai acreditar. Né? Então, quando tem aquelas perguntas É o papo de caô, capciosas... caô, né? Ninguém Exato. sabe nada, tá todo mundo dando um monte de opinião furada. Sim. E aí tem também aquelas perguntas capciosas, né? Que às vezes a gente percebe que aluno faz, isso acontece às vezes em sala de aula, né? Na O aluno maldade. sabe, tem o conhecimento, mas joga aquela pergunta ali para te testar, para ver se você sabe. Para derrubar o Né? professor. Não está na pauta, Exatamente. não está na pauta, ele vem ele. Então, o ideal seria o quê? Se a gente não sabe, a gente ter a humildade de falar, eu não sei. Mas, lógico, se está dando aula sobre uma matéria e não sabe aquela matéria, é complicado. Mas, enfim, a informação ela vai estar ali, né, dentro na nossa memória, e se a gente tem o conhecimento, a gente vai acessar essa informação e vai retornar. E aí, se a gente não sabe, vai processar de alguma outra forma. E quando o cérebro precisa se concentrar para buscar essas informações para criar uma resposta, você percebe que o aprendizado se torna ainda mais poderoso. Por quê? Porque a memória ela vai ser ainda mais reforçada e consolidada quando você busca essa informação e esse aprendizado. Então, faz mais sentido para você. Tipo, desculpa a vergonha que eu passei. Eu vou pesquisar isso para trazer essa informação para você. Eu duvido que o professor não fique louco, não acabe a aula, ele vai para a sala de professores para ficar procurando aquele negócio. Exato. E escora até o aluno no intervalo. Olha aqui, eu descobri aqui a resposta. Uhum. Né? Porque acabou constrangido, né? Uhum. Acho que todo mundo, né? Não é professor, o exemplo do professor é menor, né? Mas acho que isso é com todo mundo. Mas a gente tem que saber também que a gente não é dono da verdade, a gente não sabe de tudo, entendeu? E às vezes dá branco também. Às vezes você até tem um conhecimento, mas você não lembra ali na hora a resposta. Então, falar assim, peraí, agora não está me vindo na cabeça, me deu branco. Daqui a pouco, quando você relaxa, ou se você não sabe, vai pesquisar e vai aprender. Você vai botar muito mais atenção naquilo ali. O famoso branco, tem alguma explicação para o famoso branco? Ou É seja, o ansiedade. cérebro realmente perdeu o caminho? Tipo, cara, eu não sei que caminho, onde é que está isso. Eu sei que tem essa resposta aqui, mas eu não sei o caminho mais. Como é que é isso? O famoso branco é justamente o estresse, é o nervosismo. Quando a gente está... A memória ela fica aqui, né, toda armazenada na nossa parte frontal do cérebro. Quando a gente está estressado, está nervoso, está ansioso, o organismo ele interpreta o quê? Está sendo ameaçado. Se ele está sendo ameaçado, é luta ou fuga. Ou você vai lutar ou você vai fugir. Ele vai reagir em relação àquilo que ele interpretou como estresse, um evento estressante. E com isso aí, o que acontece? É liberado cortisol
no nosso organismo, que é o hormônio do estresse. O cortisol, ele faz o quê? É como se ele levantasse um paredão na nossa área racional. Por quê? Porque você não tem que pensar, se um leão está na tua frente, o que você vai fazer? Você vai parar para pensar e, porra, você morre, Já era, né? tem Vai que ser ser rápido. atacado por ele. Então, é teu instinto entra em ação, entendeu? E no nosso instinto não fica a memória racional. Não, a razão não está ali. Você vai, a partir de uma experiência de aprendizado, você vai agir. Se teu comportamento tem uma tendência maior para atacar, você vai lutar. Se você tem uma tendência maior a fugir, você vai recuar. Que aí vai muito de pessoa para pessoa. As pessoas que são mais agressivas, né, mais atiradas, geralmente em situação de estresse, vão ser aquelas que vai partir para cima. Entendeu? As pessoas que são mais na delas, mais retraídas, numa situação dessa de estresse, o que vai acontecer? Ela vai se recolher. Então, o branco é justamente isso. Numa situação de estresse muito grande, você não consegue acessar ali a informação. Por quê? Porque o cortisol te impede de acessar. Porque o teu cérebro está preocupado em quê? Em te defender e te proteger. Não falei que ele é burro? Ele não sabe, né? Que está ali numa situação de prova que não está sendo ameaçado, mas a interpretação que você fez, o medo de reprovar, o medo de tirar uma nota ruim, se né, não se sair bem, que justificativa você vai dar para o teu pai, né, para o teu parceiro, o que vão pensar se você não tirar uma boa nota, entendeu? Então, tudo isso vai sendo processado e você vai lembrar da resposta da questão? Não lembra. Muita gente empaca aí nas Bloqueia provas, né, mesmo. por Sim, causa disso. sim, com certeza. E falando em prova, eu acho que fica até a pergunta, o que você indicaria, falando até dessa situação que você está falando em especial, o que você indicaria para as pessoas que estão estudando aí para concurso ou para o Enem, por exemplo? Então, é buscar provas antigas sobre aquele assunto, né, que você está estudando e resolver as questões. Por quê? Porque se a gente vai, aquilo que a gente falou, é praticar. Quanto mais a gente pratica, melhor a gente vai fazer. Então, é abrir uma pasta no computador mesmo, com os temas que você está estudando, guardar ali as provas e de tempo em tempo você ir fazendo aquelas questões novamente. Porque quanto mais você vai exercitando, você vai repetindo aquilo ali, vai ficando mais fácil. Na próxima vez que você vai ver aquela questão, você vai se lembrar que aquilo você já tinha visto. Se você acertou a resposta, provavelmente você acerta novamente. E se você errar a questão, o que você precisa fazer? Entender que você precisa estudar mais sobre aquele assunto. Por quê? Porque não registrou, não fixou ainda, não virou memória de longo prazo. Então, é praticar mesmo, né? O aprendizado é repetição. Repetição. Não tem jeito, não tem como correr. Agora, se você, aquilo que eu falei, quanto mais emoção positiva você coloca, melhor você aprende, mais rápido vira uma memória de longo prazo. Por isso que tem tantas pessoas, às vezes, em cursinho, que criam musiquinhas, que fazem piadinha, fazem coisas assim para ser descontraído, porque são coisas que o nosso cérebro se encanta muito, né? É a melodia, a música e brincadeira. Entendeu? São coisas que engajam a atenção. E aí você vai fixar. Aqueles aulões, né? Sim. Não, em todos os tipos de cursinho, né? Não só para Enem, mas para concurso público, para tudo. Né? O concurso Com público é um pouco certeza. mais engessado, né? Mas dependendo dos cursos aí, como são os cursos mais concorridos, as academias de concurso aí, as empresas aí que fazem esse tipo de serviço, têm criado bastante opções, né? Sim, sim. Agora, você sugeriu também para a gente pensar, né, nesses objetivos, né? Em objetivos, o que esses estudos vão nos ajudar a alcançar. Né? Por que é mais interessante usar esse tipo de técnica para o cérebro? Então, se você estuda qualquer coisa sem um objetivo do para que está estudando, e é muito importante estar claro o para que, a gente não tem que pensar no porquê eu estou estudando.
né? Quando a gente fala o porquê, subentende-se que existe uma resposta pronta, e nem sempre existe uma resposta pronta. Mas se você sabe o para que você está estudando, você vai ter muito mais facilidade para não se distrair e não se perder do seu objetivo. Então, o que vai acontecer? Você vai ter um objetivo, porque você sabe para que você está estudando, e é como se você falasse para o seu cérebro: atenção, isso é muito importante para a minha vida. Então, o que vai acontecer? Sua concentração vem. Porque o cérebro, ele leva mesmo ao pé da letra aquilo que você coloca para ele. Então, se você está colocando para o teu cérebro que aquilo faz sentido para você, porque existe um para que você está estudando, ou seja, um objetivo, ele vai engajar a atenção naquilo ali. Certo, certo. Agora eu vou te falar que muitas vezes a gente olha a quantidade de material, de conteúdo que a gente tem que estudar e dá aquela desanimada ali, né? É complicado. Eu vou dizer, dá vontade de parar tudo antes de começar, quer dizer, nem começar. Sim. Olha, tudo tem que estudar. Como que a gente faz para facilitar a nossa vida e conseguir estudar quando a gente vê esse tipo de coisa, assim, o conteúdo para cada um para estudar, e começar a estudar, o que a gente faz para poder facilitar a nossa vida? Então, tudo que é muito, né, e muito não prazeroso, digamos assim, o nosso cérebro interpreta o quê? Vai dar trabalho. E como eu já falei várias vezes também, nosso cérebro não gosta de ter trabalho, ele gosta de facilidade. Então, a gente tem que dar meio que uma enganadinha, né, no nosso cérebro, fazendo o quê? Dividir o conteúdo de estudo em pequenas metas. Assim você vai ter maior engajamento, porque também vai estar dando mais, porque vai dar uma informação para o seu cérebro que aquilo não é pesado, que é tranquilo. Porque se você tem um livro inteiro para ler, teu cérebro vai entender o quê? Meu Deus do céu, quanto tempo eu vou levar para ler esse livro todo? Agora, eu tenho aqui um capítulo de 5 páginas para ler, não é muito mais fácil? 5 páginas eu leio rapidinho, do que você falar, ler 400 páginas. É desesperador. Então, se você divide em pequenas etapas o que você está estudando, em pequenas metas, te facilita muito. Existe uma técnica de estudo também, algumas pessoas conhecem, mas nem todo mundo conhece, chamada de Pomodoro, né? É uma técnica usada para a gestão de tempo e muito efetiva para o aumento de produtividade, para onde você consegue excelentes resultados com essa técnica. E como é que ela funciona? É de você estudar 25 minutos, você faz uma pausa de 5, estuda 25 minutos, pausa de 5, e aí após 4 ciclos de 25 minutos, você faz uma pausa de 15 a 20 minutos. O que isso faz, né? De que forma o teu cérebro interpreta isso aí? 25 minutos é tranquilinho estudar 25 minutos, passa rapidinho. Quando você faz a pausa de 5 minutos, e aí essa pausa, né, a gente até falou no último reprogramando, de fazer uma coisa completamente diferente do que você estava fazendo, é como se você pegasse um fôlego, né, dessa aquela respirada, refrescou, e aí volta. 25 minutos é mais rápido, é rapidinho também, é tranquilinho. Quando você viu aí, você estudou quase 1h30. Né? E passou assim rapidinho. E aí você se premia dando uma pausa maior de 15 a 20 minutos. Agora a gente precisa também bota lá no reloginho para despertar, porque senão você começa a zapear a rede social, daqui a pouco você está 1 hora lá e perdeu o timing também, né? Ou fez 20 minutos estudando e mais 20 no Zap. Aí quando tu volta... Exatamente, né? E aí a gente faz essa pausa maior, recomeça o ciclo novamente. Agora, tem pessoas que de repente, dependendo do que você esteja estudando, você precisa de um pouco mais de 25 minutos, né? Por 25 minutos não vai dar para você fechar ali o conteúdo e vai perder ali o ciclo ali, né? Do engajamento que você está estudando. E aí você pode definir blocos de 50 ou 60 minutos com pausa de 20 minutos. Ou 45 minutos estudando com pausa de 10 a 15 minutos. O que a gente vê muito as escolas fazendo?
né? As aulas têm 50 minutos, aí você tem um intervalinho ali de 5, 10 minutos, entra um outro professor na sala de aula e aí recomeça a aula. E aí sempre quando você vai recomeçar, o ideal é você buscar uma matéria diferente. Ou até a mesma matéria, mas fazendo o quê? Exercício. Ou saiu da leitura, vai para uma videoaula. Então, você vai pegando coisas diferentes para fazer, teu cérebro vai continuar sempre ali atento àquilo que você está fazendo, não fica cansativo, não fica só lendo o tempo todo, que acaba realmente sendo muito cansativo e muito pesado. E aí o estudo fica leve. Essa técnica do Pomodoro, né, quando você estuda em pequenos blocos, com uma pausa, vai te ajudar a assimilar muito mais. Até porque se você fica, né, como eu falei, muitas horas estudando, o teu cérebro se cansa. E aí que chega uma hora que você está lendo ali, vai ter que ler de novo, porque você não prestou atenção mais, não assimilou aquele conteúdo de forma assertiva e com qualidade, né? E aí a gente precisa entender que para o cérebro, menos é mais. Não é a quantidade que vai fazer sentido para ele, né? Mas é a qualidade que vai ser muito importante. O como você está estudando. Certo, é bom que se você estudar certo, você economiza também tempo, né? Vai fazer certo uma vez só. A questão da produtividade, né? Eu acho que de repente você podia, a gente tinha falado de um gráficozinho, né? Do que é urgente, não é urgente, importante, Sim. né? E não importante lá no outro reprogramando. De repente podia colocar, disponibilizar para o pessoal nesse também, para eles entenderem, aprender a separar também, né? O que é relevante realmente e o que a gente precisa começar botar de lado para conseguir realmente o desempenho que tanto querem com a questão do estudo, né? Para chegar no objetivo. Perfeito. Tá separado já. Amanhã já vai para o ar esse material. Uhum. Amanhã não, perdão, no próximo programa. Sim. Já vai para o ar e eu vou botar esse aí também. Nesse programa também. Nesse episódio também. Então, ok. Já entendemos um pouco mais de técnicas para nos facilitar a vida. E aí você falou uma outra parte também que é importante e que agora está tão um pouco prejudicada por causa da pandemia, que é a atividade física, né? Fazer atividade física faz bem para o aprendizado. E aí? Qual tipo de atividade? Qual atividade física você recomenda que a gente faça? Então, para o aprendizado, a atividade física ideal é a atividade aeróbica, aquela que faz você suar a camisa, né? Essa é importante, porque você ficar na academia levantando peso, né? Você vai fortalecer músculo. É importante? Você precisa de fortalecimento de músculo também. Mas o que vai fortalecer, né? O nosso cérebro, melhorar a qualidade do nosso aprendizado, é justamente essa que a gente soa a camisa. Por que isso? Porque quando a gente está fazendo uma atividade aeróbica, né, com uma agitação, um esforço maior no sentido de movimentar, estimular mais o coração, suar e tudo mais, você diminui a tensão do seu estresse, porque quando você está ali, né, fazendo o exercício, está jogando para fora tudo aquilo que está te sufocando. Então, uma caminhada, quando você corre, quando você anda de bicicleta, e cada um vai buscar atividade, né? Mas vai estar melhorando também o quê? A oxigenação do seu cérebro. Então, você vai estar jogando para fora o estresse e oxigenando. Você também vai estar favorecendo o quê? A neurogênese. O que é isso? Né? Tua área do cérebro responsável pela atividade física vai também favorecer a neurogênese, ou seja, o nascimento de novos neurônios na área da nossa memória, além também vai melhorar a nossa atenção e a concentração, porque melhora também a memória, o que vai fortalecer ainda mais o seu aprendizado. E melhor vai ser o nosso aprendizado.
E de acordo com as pesquisas, né, da neurociência, atividade física aeróbica de uns 30 a 40 minutos, mais ou menos, aumenta significativamente a nossa concentração e o nosso por 20 minutos. Por exemplo, se de repente você fizer uma atividade de 20 minutos, um pouco antes de uma prova, isso também vai melhorar ainda mais o teu desempenho na prova que você vai fazer. E aí, cada um também escolher qual o horário do dia que vai conseguir fazer atividade física para poder colocar isso na sua rotina, porque ela precisa ser diária, né? Se não conseguir fazer atividade física, uma caminhada de 30 minutos, pelo menos um dia sim, um dia não. Porque senão acaba não tendo o resultado que a gente espera, né? De funcionamento, de melhora de oxigenação para o cérebro. E aí, no máximo, 40 minutos. Não precisa ser mais do que isso, porque só a oxigenação vai melhorar. 40 minutos é o suficiente para esse funcionamento, né? Tudo isso que eu coloquei aí, funcionar e melhorar nosso aprendizado. Também melhora o humor, né? A pessoa fica com mais disposição, serotonina, endorfina, melhora a sua disposição e aí, como a gente falou, o aprendizado. Um banho quente antes de começar a estudar vai te relaxar também e fazer com que seu cérebro libere mais dopamina, que é tão importante para essa sensação de prazer. Agora, isso é o que a gente tem que fazer. Mas, assim, que causas externas poderiam atrapalhar o aprendizado do cérebro? O maior vilão de todos é o estresse, né? O estresse, hoje em dia, ele toma conta de grande parte da vida das pessoas e muitas pessoas acabam não sabendo como contornar, né? Ter a flexibilidade de relaxar. E aí, o que o estresse faz, né, no cérebro? Ele é extremamente neurotóxico, porque o cortisol que é liberado no estresse, ele vai prejudicar a memória de longo prazo, vai matar neurônio, porque a longo prazo a quantidade de cortisol ali na área da memória acaba matando os neurônios, porque intoxica de tal forma ali aquela região que acaba levando o prejuízo do aprendizado, como também o resgate desse aprendizado. Seu estudo acaba não rendendo e nem tendo qualidade sob estresse. Por quê? Porque é aquilo que eu te falei, o organismo vai ser preparado para a luta ou para a fuga. E aí, concentração, zero. Você não consegue se concentrar. Se você se percebe estressado, você precisa procurar uma forma de se desestressar primeiro. Porque não adianta, não, eu tenho que estudar, mas você está pilhado. Você não vai, você vai jogar energia fora e não vai conseguir ter rendimento. E aí, o que você pode fazer? Toma um banho quente, faz uma meditação, uma atividade física, relaxa primeiro, escuta uma música, só depois senta para estudar. Porque, caso contrário, se você não relaxar, você vai estar realmente perdendo tempo. E você não vai conseguir fixar nada e vai ficar mais irritado ainda. Então, vai prejudicar você mesmo, né? Não vai estar sendo seu melhor amigo e sim seu pior inimigo. Para a gente, para os pobres mortais que não têm superpoderes, né? Não é superdotado, o que você recomendaria como forma de estudo para ajudar a maioria dos mortais que não tem esse superpoder, que são superdotados? Então, se você quer alcançar seu objetivo, você precisa ser persistente e seguir uma rotina. Já é muito sabido que se você não tem um cérebro superdotado, você vai precisar se dedicar muito mais, se esforçar mais e persistir naquilo que você quer. Seguir a meta, seguir planejamento para chegar onde você quer. Porque sem meta, sem planejamento, sem rotina, é dar tiro no pé. Entendeu? Porque o superdotado é aquele que, né, leu uma vez, ok, já aprendeu e tá ok. Quantas vezes a gente, né, eu me lembro, na época de escola, tinha um colega de sala que ele não anotava nada, ele só assistia a aula e só tirava 9, 10 eram as notas dele. Ele dava, assim, meu Deus do céu, que... me dá um pouquinho disso aí, para ver se pega, né? Então, assim, se a gente não tem essa habilidade,
a gente precisa o quê? Não é ficar, por que que eu não tenho? Não, o que que eu preciso então fazer para ficar tão bom quanto? Né? A gente vai se esforçar um pouco mais, mas também é capaz de tirar lá os 9, 10, que nem um superdotado, mas vai exigir um pouquinho mais da gente. Né? Então, o que a gente precisa entender? Que o aprendizado ele é construído de pouco em pouco. Né? Não é assim, de uma hora para outra, está tudo no nosso cérebro. E ele vai ser reforçado pela repetição, como a gente já falou. Então, é preferível que você estude 1 hora todos os dias do que estudar 8 horas uma vez só por semana. Né? Então, se você vai de pouquinho em pouquinho, você se engaja mais e você vai fixando melhor do que você passa lá 6 dias sem estudar nada, sem ver a matéria, e de repente você quer matar um dia inteiro, estudar tudo aquilo que você não estudou ao longo da semana. De vez em quando isso acontecer, porque algo aconteceu, ok, mas divide, né, tira um tempo do teu dia para você estudar aquilo que você precisa todo dia. Faz um resumo, suas próprias palavras, do que você estudou, que isso também vai te ajudar a fixar melhor aquilo que você está aprendendo e está estudando, vai te ajudar também na revisão, você já tem ali o resumo para estudar. Quando você escreve no papel que você assimilou, isso te favorece o desenvolvimento da sua criatividade, sua expressão pessoal, você ajuda também a melhorar o seu raciocínio cognitivo, porque você está fazendo com que o teu cérebro processe aquelas informações todas que você juntou para transformar isso num conteúdo. Quando você escreve, você também envolve muito mais áreas do teu cérebro, né, envolvidas nesse aprendizado, que vai melhorar também a memorização. E quando a gente está só lendo é uma estrutura, quando você está só ouvindo é outra, e quando você está escrevendo você tem que estar unindo todas essas áreas. Fazer uma revisão de qualidade antes de dormir, isso é muito importante, porque toda informação que entra no seu cérebro antes de dormir será melhor fixada e vira memória de longo prazo, porque o cérebro vai entender que aquela informação é mais importante. Então, até uma dica para todo mundo que às vezes fica vendo filme de terror, vendo besteira, coisa que não agrega nada antes de dormir, o teu cérebro vai entender que aquilo é importante. De noite, quando você for, né, fazer a organização de todas as informações, a primeira informação que o cérebro vai jogar lá para as pastinhas para virar memória é aquela última informação. Então, se não houve qualidade naquilo que você absorveu antes de dormir, ele vai registrar besteira, não vai registrar coisas que são importantes. Então, isso é muito importante as pessoas terem claro aí, e se querem um aprendizado de qualidade, faz uma revisão antes de dormir daquilo que estudou, que vai facilitar essa memória ser transformada em longo prazo. E aí, seu sucesso vai estar ali em seguir esse tripé do aprendizado, né? O que seria esse tripé do aprendizado? São 3 atitudes fundamentais. Fazer o resumo, que é essencial para a assimilação e armazenamento de todo o conteúdo que você estudou. Fazer revisão, isso é imprescindível para a memorização e resgate de todas as informações armazenadas. E resolver questões, que é o que vai determinar seu nível de aprendizado e irá te qualificar para chegar bem preparado na hora da sua prova. Porque quando você está fazendo as questões, você está ali avaliando o que realmente você sabe. Né? E aí você vai fazer o quê? Você vai estudar, vai revisar as aulas anteriores, vai resumir, vai exercitar, e aí com o tempo você vai estar apto para aprovação. Porque é muito importante também deixar claro que não é de uma hora para outra. Eu vou estudar durante um mês, estou apto para passar num concurso. Não, a gente não estuda para passar, a gente estuda até passar. Aí você adquire realmente conhecimento e não decoreba. Estudar para passar é aquele que estuda na prova, para a prova de véspera, né, para tirar a nota e passar de ano. Né? Mas quando você quer um concurso, exatamente, você estuda até passar. E a decoreba? A decoreba não ajuda em nada para o aprendizado, no caso?
Nada, nada, nada. O que é importante. Então, gente, vocês que achavam... Ou seja, o cara que faz a decoreba, ele tem uma memória prodigiosa, né? Só isso, né? Porque ele não transformou essa memória em aprendizado. Ele acaba não Exatamente, transformando, né? né? E nem conhecimento, porque acaba sendo aquela informação que fica na memória de curto prazo e ela não é transformada em memória de longo prazo. Quando você estuda decorando, no dia seguinte, ou depois que você termina a prova, se te perguntar sobre aquilo que você decorou, você não sabe responder mais. Por quê? Porque teu cérebro entendeu que aquela informação era só importante para aquela situação. Depois disso não precisa mais, então realmente apaga, deleta. Agora, quando a gente estuda de verdade, vira aprendizado e conhecimento, é bem diferente, né? Você vai avaliar o teu conhecimento justamente quando você sabe repetir aquilo depois da prova novamente, sem ser aquela coisa só do estudei para decorar, entendeu? Então, você vai entender que a utilidade daquilo que seria muito importante para uma boa nota vai levar para a tua vida. Você não vai simplesmente só ter aquilo ali e jogar fora aquele tempo que você perdeu, né? Decorando. Então, o que vai acontecer? Você vai realmente adquirir um conhecimento para poder ter uma memória de longo prazo. Porque decorar não vira memória de longo prazo. Né? Eu acho que Porque quantidade não é quando a gente está qualidade. estudando no colégio ainda, como é uma coisa que, como você falou, está estudando para quê? Óbvio que você está estudando no colégio para adquirir conhecimento, para utilizar no futuro quando você tiver que se sustentar. Infelizmente, a gente aprende, a gente precisa trocar esse aprendizado para sobreviver. Né? Senão a gente não consegue se qualificar, não consegue trabalhar. É assim, a regra do jogo é essa: não foi eu que inventei, não foi você. Então, tem que fazer isso, temos que aprender. Mas então, quando a gente está no colégio, a gente não vê isso muito na prática. A gente só pensa assim, cara, dane que isso aí eu vou usar talvez no futuro. Sei lá, não sei nem se eu vou mexer com química, não sei nem se eu vou mexer com história. E aí acaba decorando para se safar. Agora, quando você escolhe aí finalmente sua faculdade e vai fazer na prática, vai estudar, você acaba tendo um pouco de prática. Algumas coisas você vai ter que decorar, porque você vai usar muito, mas não é regra você ter que decorar aquilo, porque você vai, por exemplo, um advogado vai fazer as consultas dele nos códigos, no médico, vai pegar as enciclopédias, né? Vai estar lá o registro. Agora, eu acho que na prática a pessoa acaba decorando depois de um tempo, porque é tanta rotina. Eu não sei se você considera isso um aprendizado. Porque, vamos Então, dizer, mas aí não é um uma advogado, decoreba. ele não fez a decoreba, assim. Ele, na época, estava na faculdade, ele até, vamos dizer, a parte de direito trabalhista. As questões de prova lá, você vai usar ali aquelas questões, o artigo tal e tal. E aí ele começa a fazer um estágio, ele gosta da área trabalhista, ele vai usar ali o código e tal. Vai chegar uma hora que, por mais que na faculdade ele tentou decorar, ele não praticou tanto. No estágio, ele já praticou um pouco mais. E na hora de ele tiver o escritório dele, o trabalho por conta própria, ele já lembra daquele artigo de tanto usar. Então, Isso não é aí decoreba, virou... né? Não, aí virou memória. Isso virou realmente a Né? memória que se transformou em aprendizado. Né? Exato, exatamente. Porque de tanto você repetir, você aprende. Pois é, mas olha a diferença do objetivo, né? Foi o que você falou. Quando Sim, tem exatamente. objetivo, o estudo é mais prazeroso. Você fala assim, cara, eu quero ser advogado, então eu tenho que aprender esse ativo. Na faculdade, você vai falar, que saco ficar aprendendo isso aqui. Eu não sei nem se eu vou ser trabalhista, eu posso trabalhar em outra área do direito e tal. Mas tá bom, tá aqui guardadinho. Vai estagiar, entendeu? Quando tem objetivo, acaba ficando mais fácil você memorizar. Exatamente. E aí vai assim, de forma prazerosa. Porque vai fazendo sentido para você. Fez sentido, você faz memória.
Pois é. entendeu? Mais uma vez eu bato na tecla de que o ensino fundamental, a base está errada. Porque Uhum. vai funcionar uma criança a querer a se dar bem, ela vai decorar, cara. Se dar bem porque a avaliação é em cima de nota. Sim, Né? Tem que ter mais exatamente. critérios para fazer uma nota final. Ter sim prova, mas que não fosse peso total a prova de 0 a 10, que você tem que tirar a média tal. Não fosse só esse tipo de avaliação. Enfim. Renderia muito mais se você fizesse algo muito mais dinâmico, Sim, né, de interação, e ali você testar o conhecimento, do que você sim. ficar ali prova, 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 Exato. Vamos entendeu? botar na prática E, e, a, aqui. e a educação do século XXI já vem mostrando algumas mudanças no Brasil, acho que ainda não tanto, mas aqui na Europa a gente já tem essa intercomunicação entre as matérias. Então, as matérias se comunicam. Então, numa aula de história, né, o professor está falando também, interligando com geografia, com a matemática, com a química. A aula de Sim. português está interligando também com a história, com a matemática, entendeu? Então, eles estão se comunicando. E é muito interessante porque a gente vê na fala do adolescente o como eles falam com muito mais prazer de estudar. Fica interessante, Justamente né? por conta dessa comunicação, exatamente. Sim, até o aprender português, quando você começa a aprender a origem, da onde veio, por que é misturado, porque tem termos assim, enfim, já é muito mais interessante do que o cara só falar. O português é assim, a regra é essa, a gramática é assim, e faz e eu vou te avaliar. É muito mais interessante ser Exatamente. avaliado também, mas você aprender Sim, outras coisas, né? Enfim, sim, até sim. porque hoje você tem que saber muito mais coisas. Não adianta só você ser fera no português. Não Exato. vai adiantar você ser muito bom na gramática e você não saber interpretar texto. Não vai adiantar você ser só bom no português. Você tem que ser bom no português, numa outra língua, quiçá 3, 4. Porque só o Uhum. inglês hoje é besteira. Isso aí. Besteira que eu digo, besteira não é a palavra certa. É mais do que obrigação o cara saber pelo menos o inglês bem. Né? Uhum. E essas coisas, porque ele vai utilizar isso em tudo, até para passar por uma pandemia que está passando. Sim, com Precisa se certeza. comunicar no exterior, precisa, vamos dizer, apertou aqui, o cara não sabe falar inglês e vai ficar por aqui mesmo. Uhum. Vai ficar por aqui mesmo. Não tem nenhuma chance de trabalhar remotamente em outro país. Quem não fala inglês. Né? Exato. Não precisa. É uma porta, uma nova fronteira que está se abrindo. Né? Uhum. Você pode trabalhar daqui, está prestando serviço para o exterior. Sim, A pandemia está valorizando isso. Né? com Enfim. certeza. As empresas estão vendo muito isso também. Sim, você pode estar aqui, por exemplo, prestar um serviço de TI, né, análise de servidores e tal, você não está com máquina nenhuma aqui. E a empresa é na Índia. E o cara te contrata e Uhum. fala assim, olha, de tal hora do Brasil, é a hora que a gente aqui na Índia está podendo fazer a manutenção, e tu trabalha de casa. E Uhum. você não sabe, você fala Exatamente. com o chefe lá indiano, você fala, cara, é uma loucura. E É. eu acho, cara, essa pandemia é o único aspecto positivo. Ninguém quer que as pessoas morram. Mas, cara, para o ensino no Brasil foi um tapa na cara. Foi um tapa. Foi eu vi colégios que falaram assim: não vou abrir porque eu não recebo para isso, vou voltar a trabalhar e só volto quando acabar a pandemia e não faço online. E estão começando agora, Pedro II. Pedro II Uhum. está começando agora, quando todo mundo está terminando. Sim, Ou sim. seja, a galera tão atrasada, numa retórica tão de 1900 e lá vai fumacinha, né? Que os caras falam assim, não, aqui é Pedro II, aqui a gente não faz diferente, aqui a gente não vai ser... Uhum. Cara, enfim. Tá tendo que fazer na marra, aprender Vai na fazer marra. na marra, vai fazer na marra, amigo, porque você não está ensinando para robô, cara. Está ensinando o mundo Uhum. agora mudou. Não vai dar assim. Isso aí. Enfim. E aí acabou que eu te dei levantei a bola para tu cortar agora, porque a pergunta que eu ia fazer e vou fazer é qual é o valor da aprendizagem, né?
A aprendizagem é a coisa mais fantástica do mundo e útil para todas as áreas de nossa vida. Se ela for usada de forma assertiva, lógico, né? E em prol de todos. Porque a gente aprender só para a gente, que sentido faz? Né? Se perde. Então, quando você adquire conhecimento, você vai se tornar muito mais criativo, resiliente, antifrágil, diante de todos os problemas e desafios da vida, né? Porque as adversidades estão aí para todo mundo. A gente vê aí na pandemia. Quanto a gente está tendo que se reinventar, ser resiliente, se tornar antifrágil, ter flexibilidade, criatividade para poder, né, fazer diferente e conseguir continuar. Então, a aprendizagem é isso aí, tudo também. Né? E quanto maior o senso crítico e autocontrole para as adversidades que a gente tiver para o dia a dia, mais fantástico. Né? Vai ser o amadurecimento que a gente vai ter, a gente vai crescer com isso tudo enquanto pessoa e transformar, né? Assim a gente espera no mundo melhor ao nosso redor todo, né? Perfeito, perfeito. Então, ficamos assim com eu queria muito uma última dica aí, a sua mensagem final para incentivar essa turma aí a aprender, a estudar. Eu acho que as pessoas querem, elas não querem deixar de estudar, elas só querem aprender de forma mais fácil. Qual é a sua última dica aí para gente? Então, acho que assim, agora acho que é com todas essas dicas que eu dei, né? Cada um avaliar qual vai ser a dica mais importante, que vai fazer mais sentido para si, e organizar isso tudo, né? Colocar em prática. Bota no papel, faz o teste e avalia. E qualquer dúvida que tiver, comenta aqui, que eu vou estar ajudando a clarear melhor um caminho ou traçar um outro caminho, caso, de repente, nenhuma dessas dicas tenha resolvido. Perfeito. Não, acho que tem muita coisa aí. O ideal, eu até poderia ter falado isso no início do vídeo, né? Eu até faço uma ediçãozinha e falo assim, galera, fica com lápis e papel na mão. Porque o que acontece? Lápis e papel na mão. Porque o teu material, você tem que ficar ali na sacada ali, ó. As dicas estão ali, né? Muitas vezes você não para. Olha, dica número 1, né? Dica número 2. Tá ali, você tá falando, tipo, cara, isso é nossa cara. Nossa cara. Acho que eu vou fazer o texto escrevendo assim, gente, começa a assistir isso aí com papel e caneta. Anote Isso aí. aí. Anote. É um estudo, né? É uma aula, né? É uma aula. E vai ficar no ar, né? Assim, acho que o pessoal sabe que vai ficar também no ar e depois vê e revê, né? Sim, com certeza. É então isso aí. Tá, Silvia. Bons estudos para você. Bons estudos para nós. Para nós todos. Com certeza. Vamos nos reprogramar. Esse material sobre reprogramação, falando de estudo, foi muito por causa dos pedidos sobre concurso, né, sobre provas, enfim, né, o sonho de passar no concurso, o sonho de ir para a faculdade que deseja. Né? Então, é uma forma da reprogramação cerebral estar auxiliando os seguidores, né, nossa audiência, a conquistar esse sonho. Tudo passa pela reprogramação cerebral. Ok? Aprender a estudar, né? Aprender a estudar, coisa que não aprendeu antes. Então, estão aí as dicas, né? Exatamente. Compartilhem, né? Divulguem, dá um like, que aí ajuda, né, o YouTube poder e as redes sociais poder mandar para outras pessoas também, atingir outras pessoas interessadas e estamos aí nesse sentido aí, né, nesse propósito, né, Fábio, de poder estar levando informação para as pessoas e ajudarem nessa reprogramação do cérebro tão importante. Perfeito. Vamos reprogramar o cérebro para vencer. Isso aí. Capitã, câmbio e desligo. Até a Boa próxima. noite para todos. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo.